O professor, querido professor Milton Teixeira, na sequência... Tudo bom, Rodolfo? Hoje tem passeio virtual. Bom dia, Rodolfo, bom dia, ouvinte. Por isso que ele está aqui na redação. Hoje é dia, hoje é dia. Hoje tem. Professor, antes do passeio virtual, a gente com sugestões de ouvintes, temos aqui, a propósito, né, de nomes, de praças, de logradouros da cidade, tem ouvintes interagindo e perguntando, como Anderson Souza. Professor, quem foi Ana Nery, que dá nome a uma rua na zona norte do Rio de Janeiro? É uma das maiores heroínas brasileiras. Foi a primeira mulher inscrita no livro dos Heróis Nacionais em Brasília. Ana Justina Ferreira Nery nasceu em Cachoeira, na Bahia, em 1814, casou-se ainda muito jovem, ficou viúva aos 29 anos. Foi mãe de 3 filhos. Quando estourou a Guerra do Paraguai, 2 deles, junto com o tio, foram para a guerra, e ela pediu ao presidente da Bahia, né, que fosse junto, e ela se ofereceu para trabalhar nos hospitais. E foi dada a permissão, ela foi, a mulher foi à guerra para acompanhar os filhos, e trabalhou nos hospitais, salvou a vida de muita gente. É a pioneira da enfermagem no Brasil. Quando terminou a guerra, ela perdeu um filho na guerra, quando terminou a guerra, o imperador concedeu-lhe a medalha de campanha de 2ª classe, recebeu outras comendas, condecorações, foi homenageadíssima na Bahia, morreu no Rio de Janeiro, no Flamengo, em 1880, e foi a primeira grande heroína que nós tivemos do campo da medicina. Ela foi a primeira escola de enfermagem do Brasil, chamou-se Escola Ana Nery. A Rua Ana Nery ganhou este nome em 1910, foi reconhecida em 1917 pelo decreto da municipalidade na ocasião. Era uma rua assim de casas residenciais. Hoje já tem supermercado, tem tudo ali, tem condomínios e tudo mais, assim. Então é uma figura importante para a nossa história e que é lembrado sempre que se fala em história da enfermagem. É a pioneira da enfermagem. O dia da morte dela, que foi 12 de dezembro, é o dia do enfermeiro. Que legal, não sabia que era em homenagem a ela. Sim. E o Márcio Oliveira te pergunta, professor, qual é a história da Praça Tiradentes? A Praça Tiradentes tem muita história, eu vou resumir bastante, né? Ela, em 1697, era um terreno onde os militares faziam testes com canhões. Viu? Hoje em dia é só com fuzil, mas naquela época era canhão mesmo. mas em 1730 os ciganos foram expulsos de Portugal, foram então se aboletaram ali, no que hoje é a Rua da Constituição, ganhou o nome de Rua dos Ciganos, Campo dos Ciganos. Eles usavam a praça para vender boi, cavalo e etc. Depois, em 1736, é construída a Igreja da Lampadosa, virou o Campo da Lampadosa. A Igreja da Lampadosa, Lampadosa na verdade é Lampedusa, era a igreja dos negros Rebolos Bundos. Tem que ter cuidado ao falar, Rebolos Bundos. E está lá ela até hoje. Está lá ela. E a praça ganhou esse nome porque a 21 de abril de 1792, um sábado de sol, passou ali o cortejo para a morte de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Ele parou em frente à Igreja da Lampadosa, fez as últimas orações e foi enforcado no Campo de São Domingos, que é um local que hoje está todo construído ali na esquina do que hoje é a Avenida Passos com a Rua Buenos Aires. Ali ele expirou às 11h45 da manhã. Então foi morto por acreditar na liberdade, né? E, inclusive, eram 26 implicados, 25 eram poderosos e ricos, um era remediado. Adivinha quem foi para a forca? Quem? Ô professor, o ouvinte Roberto Silva pergunta a esse respeito aqui, por que na Praça Tiradentes tem uma estátua de Dom Pedro? Bom, Tiradentes era uma figura banida na época da monarquia. Dom João VI e Dom Pedro I não louvavam, afinal de contas tinha sido a avó de Dom Pedro I que assinou a sentença de morte do Tiradentes, então não era uma coisa assim bem-vinda. Aquilo era chamado Campo dos Ciganos, ou Campo da Lampadosa. Quando se resolveu fazer homenagem ao imperador do Brasil, fez-se ali a estátua do Tiradentes, inaugurada a 25 de março de 1862, e inclusive fez-se a primeira experiência com luz elétrica no Rio de Janeiro. Mas a praça ficou conhecida por ter, a primeiro lugar do Rio, ter vida noturna. Ali teve o Real Teatro São João, inaugurado em 1813, onde hoje é o João Caetano. E depois tivemos outros teatros ali. Chegaram a funcionar ao mesmo tempo cerca de 6 teatros na praça, né? Que é algo assim
excepcional. No final do século XIX, eles foram adquiridos pelo Pascoal Segreto, que realizava shows coordenados e inclusive transformou alguns deles nos primeiros cinemas da cidade. E ali surgiu o primeiro café, né, o Café Braguinha, porque você saía do teatro louco de fome. Então surge a primeira casa noturna para você comer alguma coisa, depois surgem confeitarias também. A Praça Tiradentes ganhou uma vida muito grande, tornou-se também um centro de prostituição conhecido e tudo mais. Mas ela hoje é uma praça de resistência. Já houve vários projetos para destruí-la, já tinha um projeto de um viaduto que ia passar por cima dela. Então você vê que loucura, né? E fizeram também muita besteira ali. Tinha um prédio lindo, o prédio da Escola Nacional de Belas Artes, da Academia Imperial de Belas Artes, que foi criminosamente demolido em 1938 e virou um lindo estacionamento público. Então tá ali, eles fizeram ali em madeira uma réplica da fachada do prédio da antiga academia. E sobrevive desses teatros, pasmem, só o João Caetano, que foi construído no lugar do Real Teatro São João, e o Carlos Gomes, que é um teatro que já está na 4ª reconstrução, foi fundado em 1872. Eu cheguei a conhecer o São José, que foi demolido em 1980. E ali tinha vários, tinha o Teatro Recreio, Teatro Santana. Saindo do Teatro Santana, Dom Pedro II levou um tiro em 1889. Felizmente o cara errou na época, no dia 15 de julho de 1889. Berrando, olha, viva a República. O Rio de Janeiro era muito violento à noite, ainda bem que isso é um passado remoto. Agora, a Praça Tiradentes, como o professor Milton Teixeira nos contou, tem uma história monumental, ainda faz parte, né, da nossa história. Sim. Tem seus monumentos, o VLT recentemente passou, né, a ter uma linha... Está passando por ali, ali na 7 de setembro. Que circunda, né, ou passa pela ali 7 de setembro, tem o Teatro João Caetano, atrás do teatro tem a Academia... Não, o Real Gabinete Português de Leitura, a maior biblioteca luso-brasileira fora de Portugal. Exatamente, com mais de 1 milhão de volumes. Lusíadas lá, né? Tem um autógrafo do Luís Vaz de Camões, acredite-se se quiser, que até hoje lá estão querendo esse autógrafo lá em Portugal. É muito raro documentos originais terem sobrevivido do grande vato português que cantou a conquista de Vasco da Gama na época em que Vasco da Gama chegava em primeiro. Então, professor, o Bar Luís está aberto? E sabes que eu não sei? Eu creio que não sei, porque aquela rua da Carioca está um cemitério. Um lado dela está todo parado. Não tenho ideia. Eu sei que eles estavam... Vai, não vai, vai, não vai, vai, não. Depois que eles fizeram uma vaquinha virtual e ficou aberto. Ficaram, né? Sim, ficaram e agora já abriu também com a pandemia depois, né, da flexibilização, eles estão abertos, funcionando parcialmente. Sim, então beleza. Crute, salsicha, strudel, com o creme que eles têm lá, o Kassler, nossa, a salada de batata deles é brincadeira. Eu fiz um passeio gastronômico, cheguei lá, eles me entupiram de comida até não poder mais, foi maravilhoso. Maravilhoso. Professor, o que tem hoje no seu passeio virtual? Hoje, ao meio-dia, no YouTube da Band, nós vamos fazer o nosso passeio virtual. Fila de espera tá grande, hein? Pelas verdade. praças e parques do Rio de Janeiro. Ninguém precisa se arriscar com a Covid, ninguém precisa se mexer. Aliás, da hora que precisar se mexer, vai ser um troço complicado, porque até eu tô parado há tanto tempo. Mas seja como for, vai ser um passeio lindo pelas praças e parques do Rio de Janeiro. Vamos conhecer muito da história desses logradouros, de como surgiram, desde o primeiro jardim arborizado do Rio de Janeiro, que é o passeio público, até o Parque de Madureira, que é um dos últimos a serem criados, passando pelo Parque do Flamengo, passando pela Praça 15 de Novembro, a nossa Praça Mater aqui do Rio de Janeiro. Então, olha, vai ser lindo, lindo, lindo esse passeio. Eu sugiro que todos aí, ao meio-dia em ponto, lá estejam conosco. É gratuito, é aberto a todos. Mas meio-dia eu estou trabalhando. Não tem problema, vai ficar guardado, arquivado, como aliás estão todos os outros. E você vai poder assistir depois, vai poder interagir, perguntar, vai poder opinar. Então, é o máximo possível que nós podemos fazer nesse momento. Nosso próximo passeio só vai ser dia 28 de agosto, sexta-feira. Não sei se será a pé ou virtual. Eu só sei do seguinte, vai ser no dia seguinte, olha a novidade, em primeira mão, no dia seguinte ao meu casamento.
Opa! Me caso dia 27 de agosto, dia do meu aniversário. É isso, professor. E no dia seguinte vou trabalhar aqui na Band. Tá pensando que aqui tem moleza? Não tem não. É verdade. Tem Olha aí, não, lua tem de mel não. na Band News FM. Exatamente, noite núpcia já vai ser aqui. Professor, eu peço desculpas pela minha letra, mas eu escrevi enquanto você falava, estou mostrando aqui na live agora. Minha letra é horrível, cara. Nossa Senhora. E é alemão ainda médico. por cima. Desenhava também, ele desenha muito mal. Milton é fenômeno. Professor, um grande abraço. Grande abraço, Rodolfo. Vai bombar, entendeu? Belo casamento para você. Vilma! Ela conseguiu me amarrar. Meu terceiro casamento e o terceiro dela. Viu? Então, experiência pronto, não aí falta. já deu certo, já começou, fé no amor. tudo na mesma linha, como diria o Boechat. Um abraço, querido professor. Um abraço, até pra até semana. sexta que vem.